noite, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma vez aqui nessa casa, na presença dos senhores. E trouxemos um tema do livro Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, das instruções dos Espíritos. Uma bela mensagem deixada por Lacordaire em 1863. É dele esta saudação. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. O nosso tema é o orgulho e a humildade. Antes de iniciarmos o nosso assunto, gostaria de lembrar a todos, nossos irmãos, o quanto fomos ingratos com aquele que só nos fez o bem. E nós o maltratamos, humilhamos, fizemos tudo de errado com ele. Mesmo assim, ele nos protege, nos ajuda através dos seus mensageiros. Me refiro à Páscoa, ao nosso irmão maior e mestre Jesus, que nós o botamos no cruzeiro uma vez, né? Hoje o procuramos, pedindo desculpas, querendo segui-lo, né? Mas é assim mesmo, feliz daquele que reconhece o erro e procura a remissão. Pois bem, meus irmãos, a humildade é uma virtude bem esquecida entre nós. Ainda não seguimos os exemplos que foram dados pelo nosso irmão maior e mestre. Sem humildade, meus irmãos, nós não podemos ser caridosos com o nosso próximo. Porque esse sentimento nos nivela, faz com que sejamos iguais, né? Alguns podem até doar alguma coisa, alguma quantia em dinheiro, mas apertar a mão daquele infeliz, temporário, jamais. Nós vemos muito isso, né? A pessoa manda cesta, manda aquilo, não posso ir, sempre escapa. E aí isso aí não é ser humilde nem caridoso. É mais um gesto de ostentação. Não podemos achar que a humildade seja como uma veste que serve para encobrir os nossos defeitos do corpo. Muitas vezes temos uma perna torta, mais fina, e veste um roupão, disfarça, né? A humildade não pode ser usada com esse fim, como eu acabei de citar, de mandarmos alguma coisa para lá e já estou salvo, já estou bem encaminhado. Se bem que toda boa intenção é válida, mas o gesto principal é o contato. Tivemos domingo agora passado, na Fazenda Reviver, e vocês não imaginam como é gratificante a gente ter esses contatos com outras pessoas fora do nosso convívio. É importantíssimo. Tivemos lá uma hora de conversa, lemos o Evangelho, conversamos um pouco, dando oportunidade a todos aqueles que estão lá. Eles leem a Bíblia, deixamos lá um exemplar do Evangelho, e aconselhamos em outras vezes passadas que eles formassem grupos, se juntassem e fossem discutir um assunto da Bíblia, um tema do Evangelho, para evitar, meus irmãos, a ociosidade, a televisão trazendo só aquilo, só as brigas políticas, as novelas pornográficas, os filmes violentos, com as criaturas que estão lá, que dificilmente recebem até a visita de um familiar. Eles se sentem gratificados quando chega alguém assim,
que os abraça, que não sabemos nós se não são aqueles que nós desprezamos há algum tempo, né? Nós não temos a certeza, mas imaginamos o quanto devemos a essas criaturas, porque além de nos sentirmos gratificados pelo passeio, pela presença deles, pela acolhida deles, eles também ficam pedindo que a gente volte outras vezes, não só uma vez por mês, mas às vezes que quiser. Isso é muito gratificante para todos nós. Inclusive, tivemos a visita de umas criaturas conhecidas da cidade, que chegaram no momento que nós já estávamos até a sair, mas eles participaram ativamente da nossa palestra e foi muito gratificante a visita de domingo. Pois bem, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Quando Cristo nos prometia o reino dos céus por sermos pobres, fui para dar a entender aos potentados que a riqueza é tão passageira quanto a existência aqui na terra. Alguns poderão até achar que é por merecimento e por isso sejam diferentes, ao ponto de achar que a sua essência é mais pura que a do pobre. Mas, quando perdem essas regalias, passam a blasfemar contra Deus. Nós vemos muito isso, né? Pessoas que têm um certo poder aquisitivo e que para eles o Deus é o vil metal. Não vamos generalizar, mas acontece muito porque nós vemos entre nós pessoas que agem assim, não têm a sensibilidade de ver o quanto é preciso o contato com os mais humildes. Muitos imaginam que o seu corpo é diferente, como se Deus tivesse feito 2 tipos de corpo, usando 2 matérias distintas, se esquecendo que enquanto sua mesa está farta, há outras que nada têm. Suas camas macias não os fazem lembrar daqueles que dormem ao relento. Será que o infeliz que veste trapos, pede esmolas, não é nosso irmão? Ao pensar nessas coisas, o orgulho ferve e nos deixa cegos ao ponto de mudarmos de assunto. Esquecidos ainda que as riquezas, as pompas, também passam. Chegamos ao ponto de pensar que tudo isso é por sermos agraciados por Deus. Se estamos lá no bem bom, melhor para nós. Não é assim, né? Mas se lançarem o olhar à realidade das coisas, veremos que somos vulneráveis tanto quanto aqueles desprezados pela sua situação atual. Mais uma vez a realidade nos chama a observar o que acontece quando desencarnamos. Ficam os palácios, as joias, os carros, os sítios, os aviões, ou quem sabe se não nos acompanha devido ao apego a essas coisas. Quantos espíritos não têm se comunicado? Sabemos de relatos, tanto em livros como em nossas reuniões, às vezes testemunhamos pessoas, espíritos ainda ligados a seus bens materiais e que sofrem, sentem como se estivessem tirando deles um pedaço. Quando alguém usa uma roupa sua, deita na sua cama, é horrível. A gente vê que realmente é muito difícil, né? Pois é, a morte não poupa o rico, o pobre, o feio, o bonito, ninguém. Quando entendemos o porquê dessas diferenças, passaremos a entender melhor o porquê das vidas diferenciadas, despertando assim o sentimento, humildade.
Vemos jovens que invejam a vida daquelas que passam bem vestidas, indo aos bailes, desejando também poderem fazer o mesmo. Não penso que quantas daquelas não são infelizes e que escondem sob suas vestes mágoas, tristezas, lágrimas, desilusões, traições, né? Melhor se pensasse ficar como está, para não ter que lamentar depois de sentirem-se usadas, abusadas, perdendo assim a dignidade. Não devemos nos deixar levar ao desespero ou até mesmo alimentar um desejo de vingança quando formos injuriados, caluniados. Façamos o exercício do perdão, pois o mesmo é caridade. E assim, um dos componentes da humildade. Se estamos em paz com Deus, pouco importa as humilhações, pois a recompensa é o reconhecimento de Deus, nosso Pai. Despertemos para as vozes dos Espíritos, nossos guias, benfeitores, pois em suas mensagens que encontramos o lenitivo nas horas difíceis. Espírito em uma evolução sublime, como o de nosso orientador desta mensagem, Lacordaire, que nos deixa esses conhecimentos. Não estão todos aqui, porque é um tema bem extenso, mas eu resumi um pouco ao ponto de nos tornar compreendidos. É difícil de aceitar que já fomos tão miseráveis, porque poderemos ser. Os títulos ficam no túmulo, juntamente com os bens materiais. A caridade e a humildade são os títulos de nobreza que devemos cultivar para nos garantir a felicidade prometida pelo nosso irmão maior, Jesus Cristo. Aqueles que ainda cultuam Deus particular, na impressão de perpetuar seus bens materiais, estão enganados, como já disse. Esses serão dignos de piedade. E, portanto, meus irmãos, afastemos de nós impressões de que somos invulneráveis por possuirmos certas quantias e que temos diante de nós escravos, diante de nós temos todo o poder que quisermos, que pudermos. Não nos esqueçamos de que somos vulneráveis, como já disse. A nossa matéria, ela só diferencia na roupa. Mas se ficarmos despidos, somos todos iguais. Não há diferença. Por isso que Lacordaire faz questão de lembrar, dizer, que somos da mesma essência. Se alguns reclamam, mas meu sangue é azul, eu sou de outra essência, eu tenho... A química não provou ainda que existe sangue azul, sangue rico, sangue pobre. Ainda não. Não é assim, doutor? Não provou ainda não, né? Então, é por isso que nós não devemos ter em nós essa impressão de melhor, maior que os outros. Para não termos que nos lamentar depois, como aquele exemplo que Lacordaire nos lembra aqui, daquelas criaturas que invejam a vida de outro, porque aquele tem mais oportunidade e eu não tenho. Não sabendo as dificuldades que aquela pessoa muitas vezes só está camuflando através de risos, festanças, banquetes, ninguém sabe da infelicidade deles. Só vemos aquele momento que eles aparentam estar muito bem. Então, meus irmãos, a finalidade de estudarmos o Evangelho é para esses esclarecimentos, para nos entendermos
quando pudermos olhar no espelho de frente assim e não tirar a vista. É um exercício. Quando você tiver um problema, uma mágoa, uma coisa, se olhe de frente no espelho, segure o olhar. É assim que o Pai do céu quer que sejamos corajosos para enfrentarmos as nossas dificuldades sem lamúrias, né? Nós podemos até dividir os nossos dói, as nossas coisas que nos atrapalham, um problema, uma coisa. Mas não pensemos que ninguém possa carregar a nossa cruz. Porque aquilo que hoje enfrentamos é nosso. Não tem outra explicação. Por isso que o Espiritismo bate direto no problema, porque ele vai na causa da coisa. Como falar em causa, nós sabemos que não há nenhum efeito sem causa, né? Mesmo que não nos lembremos que o problema é da agora e tal, por que fulano é feliz, eu sou infeliz, por que eu nasci desse jeito e tal. Nasci bonzinho, agora estou com um problema, e o fulano ali e tal. Essas lamúrias aí não funcionam. O Pai do Céu quer que sejamos corajosos, enfrentemos de frente tudo aquilo que nos vier calhar, né? Então, meus irmãos, esse tema eu acho muito importante porque bate em virtudes, uma é virtude e o outro é o contrário, né? A virtude da humildade, o humilde é caridoso. Ele não faz por ostentação, ele faz por sentimento, sabe? Aquilo que a gente sente que é agradável, nos dá um prazer diferente. Não é como o prazer de quando compra um carro novo, quando vai fazer uma viagem, quando ganha um presente. Não é. É bem diferente. A gente se eleva, fica leve, fica sem explicação aquele momento de alegria que confundimos com prazer. Mas tudo bem, somos imperfeitos até o ponto de podermos entender que precisamos melhorar. E a melhora vem de acordo com a nossa boa vontade, a nossa disposição, o nosso querer de realmente mudar para melhor. Acontece muito que algumas pessoas, quando buscam algum segmento religioso, normalmente com intenção de resolver seus abacaxi, né? Seus problemas. Muito bem. As casas religiosas, os pastores, os religiosos, têm como missão orientar, sim, a essas pessoas. Nunca garantiu o milagre, garantir a cura imediata, porque o Cristo, nosso irmão maior e mestre, quando fazia algo por alguém, ele sempre dizia, a tua fé te curou. Ou então, vai, não peques mais. Porque ele sabia que aquele problema que a pessoa estava passando é advinda de erros seus. Problemas que não sabiam resolver e aquilo o causou uma cegueira, uma aleijão, né? Tudo isso atrofiava as pessoas e o Cristo via na sua essência. Por isso que ele falava, vai, não peques mais. E quando via que a criatura realmente já tinha chegado ao ponto de merecer algo, ele dizia, a tua fé te curou. Pois é, quando ele dizia, vai, não peques mais, para que não te aconteça pior, aconteceu com o caso daqueles leprosos, que ele limpou e eles saíram e o Cristo disse, vai e fala lá na tua cidade o que aconteceu contigo. E só um voltou, veio agradecer-lhe, mestre, realmente eu estou curado. E os outros teus companheiros? Ah, não vi mais.
Quer dizer, se esses voltarem novamente com o problema, aí fica mais difícil, né? Porque o que eles queriam naquele momento, eles conseguiram, mas não cultivaram a fé, não cultivaram, né? Então eu estou citando isso, me referindo a nós mesmos, quando procuramos uma bênção de Deus, que muitas pessoas ainda chamam de milagre, né? Mas que creiam assim, porque o milagre seria uma derrogação da lei divina, que tudo está na natureza. Ora, se ao aplicar um passe, fazer uma prece, aliviamos uma dor, uma dificuldade, uma insônia, não é milagre? Está em nós. Desenvolvamos esse lado e vamos encontrar mais ainda. As comunicações, forma de detectar alguma coisa que vai nos ofender. Tudo isso, meus irmãos, porque a espiritualidade amiga nos ajuda a todo instante. E, agradecendo aos senhores a paciência, a boa vontade, eu tenho aqui uma coisinha que eu gostaria de mostrar. Meus documentos são assim meio usados, né? Devido à idade, eu sou meio... Mas isso aqui foi um convite que eu recebi desta casa para a festa do Natal do ano 2000, escrito à mão. Por que esta carta? Porque eu morava aqui ao lado, o centro funcionando aqui numa casinha humilde, e eu virado o capeta no mundo, né? O garanhão, o bonitão, né? Então isso aí me tirou de 15 a 20 anos dessa prática. E eu encontrei isso aqui, vou guardar, um documento, porque a partir desse dia eu passei a ser mais assíduo, se interessar mais, apesar de o meu início no Espiritismo foi no Humberto de Campos. Eu ajudei a construir lá, carreguei tijolo, pedra, água para fazer os alicerces, paredes. Garoto. Depois fiz parte da Mocidade Espírita por uns 2 a 3 anos. Então eu já tinha princípio. Se me afastei, foi porque o ser humano ele gosta de errar. Gosta de errar para depois achar o caminho certo. Meus irmãos, quando diziam assim, mãe, o Assis anda tão perdido, por que a senhora não convida ele para vir ao centro? Ela dizia, meus filhos, ele sabe onde é o centro. E quando ele der com a cara no muro, ele vem. É engraçado isso aí, porque ela tinha essa força de expressão, ela sabia? A minha mãe, eu acho que herdei muito dela. Ir direto ao assunto. E é isso que eu estou tentando fazer aqui, meus irmãos, trazendo essa mensagem lacordaire, que muito, muito mesmo, nos deixou, a mim principalmente, agradecido, porque despertou em mim verdades que muitas vezes a gente passa por cima sem observar. Voltando ao assunto da fazenda, eu pude observar isso nas pessoas que foram lá, chegaram quando a gente já estava de saída. São pessoas ilustres aqui da cidade, que eu não vou citar nome, mas que são muito meus amigos e foi uma festa. Por isso nós até já estávamos de saída e ficamos mais quase 1 hora, porque eles começaram a interagir naquele assunto e foi ficando agradável, e veio uma coisa e veio outra, e eu notei que esse assunto, humildade e caridade, ainda estava meio difícil deles assimilarem. Porque levar uma cesta básica a uma pessoa é uma coisa, e você fazer com uma viúva que só tinha aquela moedinha, e Cristo disse, foi quem operou mais, é a diferença.
Então tenhamos em nós esse sentimento bom de sermos humildes. Porque muitas pessoas acham que ser humilde é ser covarde, se entrega fácil. Não. Humilde é aquele que entende, que sabe o porquê daquela ofensa. Naquele momento ele usa a indulgência. Como? Entendendo que aquele que o ofende é porque não tem conhecimento nada, ao ponto de agredi-lo sem saber o porquê. E aí onde cabe as recomendações de Lacordaire, quando nos diz as humilhações, as injúrias, que não nos atrapalhem, que não mexa com o nosso eu, ao ponto de querermos nos vingar, ou desejar mal àquela criatura. Porque Cristo na cruz, sendo maltratado, humilhado, cuspido, tudo quanto é tipo de malvadeza se pudesse fazer naquela época, fizeram com Cristo, e ele pegou a cabeça aos céus e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O exemplo maior de humildade que podemos ter, para citar aqui, é esse. Que a paz do Senhor, Deus nosso Pai, esteja sempre entre nós, fazendo com que reflitamos nos ensinamentos contidos nesta mensagem de encorajamento e esclarecedor. Muito obrigado.